Bom dia, espero que vocês estejam bem. No slide anterior eu deixei sobre soma de termos de uma PA e expliquei a matéria e deixei alguns exemplos. Como sempre eu faço, como eu prometo a vocês, eu deixo a matéria para vocês estudarem, peço para vocês tentarem fazer os exemplos e depois eu venho aqui através de vídeo e corrijo os exemplos. Então olha só, os exemplos que eu deixei, vou corrigi-los um a um. Então, o exemplo 1 é, dada uma PA 1, 4, 7 e 10, calcule a soma dos seus 100 primeiros termos. Se eu quero a soma dos 100 primeiros termos, eu quero quem? S100. Então, eu vou apagar aqui. Então, antes vamos falar. Na fórmula, quem é a 1? A 1 é o primeiro termo da PA. Quem é a N? A N é o último termo dessa PA. Vezes N, que é o número de termos da PA, sobre 2. Então, essa é a fórmula. Usando essa fórmula aqui, tá? No meu primeiro exemplo, que ele dá a PA 1, 4, 7, 10. Então, o que acontece aqui? Eu quero o S100, porque eu quero a soma dos 100 primeiros termos. Se eu quero o S100, eu preciso do A100. Se eu quisesse o S20, eu precisava do A20. Se eu quisesse o S30, eu precisava do A30. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a minha razão? A minha PA está andando de 3 em 3. Então, minha razão, 3. Meu A100 é igual a A1 mais 99R. Lembra disso? A100 é igual a 1 mais 99 vezes 3. Então, A100 igual a 1 mais 297. A100 é igual a 298. Então, agora eu vou jogar na fórmula, porque eu já tenho A100, eu já tenho tudo que me interessa. S100, quem é meu A1? 1 mais 298 vezes 100, divididos por 2. S100 é igual a 299 vezes 100, divididos por 2. Eu falei para vocês nos slides que tem duas maneiras. Ou você simplificando, cortando. Como é multiplicação, é possível cortar, tá? O que é possível ser cortado, por exemplo, 299 eu não posso cortar com 2, mas 100 eu posso cortar com 2. Ou multiplicar 299 vezes 100 e dividir por 2. Vai ficar a critério de cada um. Cortando fica mais simples, porque eu trabalho com valores menores, mas aí fica a critério de cada um, tá? Então, eu vou simplificar aqui. Dividindo 100 por 2 vai dar 50, total 14.950. Quem não simplificou, deu 299 vezes 100, depois dividir por 2, vai ter que dar o mesmo 14.950 que o meu deu. Próximo problema, calcule a soma dos 200 primeiros números ímpares. Lembrando que PA, número ímpar, número par, sempre estão numa PA, porque eles têm, tá, uma constante, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ou seja, minha razão é 2, meu A1 é 1, porque meu primeiro número ímpar é 1, aí vai indo, 1, 3, 5, então se eu quero S200, eu preciso de quem? Do A200. Vai ser A1 mais 199R. A200 vai ser 1 mais 199 vezes 2. A200 vai ser 1 mais 398, igual a
399. Então, eu já tenho meu A200. Agora, eu vou jogar na fórmula. S200 igual a 1, que vai ser 1, mais 399 vezes 200 dividido por 2. S200 igual a 400 vezes 200 dividido por 2. Aqui, ou você corta, ou você não corta. Eu vou cortar. Aqui eu tenho duas opções, porque tanto 400 quanto 200 é divisível por 2. Eu vou preferir dividir isso aqui, porque aí eu fico com o quê? Múltiplo de 10, que fica mais fácil de eu resolver. 40.000. Próximo exemplo. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz, da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda 10 e na terceira 15, como eu coloquei ali, e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? O total que ele colocou aqui de espaços no tabuleiro, tá? São casinhas do tabuleiro, são 64. Então, se eu quero o total, eu vou querer o S64. Então, vamos lá. Se eu quero o S64, meu tabuleiro tem, tá? 64 espaços, eu preciso do A64. A1 mais 63 R's. Quem é A1? É 5, porque ele botou na primeira casa 5. Por isso que é um E5. Agora, quem é minha razão? Minha razão também é 5, porque ele colocou 5, depois ele colocou 10, depois ele colocou 15. Então, vai ser 63 vezes 5. A64 é igual a 5 mais 315. A64 igual a 320. Agora é só calcular quanto vai ser o S64. 5 mais 320 vezes 64 divididos por 2. S64 é igual a 325 vezes 64 dividido por 2. É aquilo que eu falei para vocês. Quem não quiser simplificar, chega e faz 325 vezes 64, depois divide tudo por 2. Mas eu vou simplificar. Como só 64 é divisível por 2, eu vou pegar o 64 e vou dividir por 2. Então, vai ficar, dividindo 64 por 2, deu 32. 325 vezes 32. Total, 10.400. Então, exemplo 3 já está pronto. Problema 4. Eu deixei um pouco indicado para a gente poupar tempo, tá? O que ele diz aqui? Qual é a soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos? Ou seja, ele falou qual é a soma, mas a soma de quantos? Nos problemas anteriores eu falei que eu queria S200, falei que queria S100, S20. Aqui, a soma de quê? Ou seja, eu não dei a soma. Eu vou precisar descobrir quantos elementos tem essa PA, porque aí você vai descobrir a soma que eu quero, se é a soma de S400, se é S500. Então, aqui, ele falou que eu quero a soma de todos os números ímpares de 3 algarismos. Eu preciso descobrir quem é A1. A1 é 101. Por que A1 é 101? Porque é meu primeiro número ímpar de 3 algarismos. Qual é a razão? A razão, como a gente cansou de ver nos números ímpares, a razão é o quê? 2. E quem é meu último ímpar de 3 algarismos? 999. Então, quem é a N? 999. Aqui, eu preciso descobrir quantos termos, a soma de quantos termos eu preciso calcular. Então, o que eu fiz? Calculei a soma dos termos, como a gente calculou nos exercícios anteriores, nos slides anteriores que eu ensinei vocês a calcularem. Então, quem é meu AN? 999. Quem é meu A1? 101. N menos 2 vezes a razão, que no caso é 2. Resolvendo isso tudo aqui, meu N deu 450. Logo, a soma de quantos que eu quero saber? Eu quero saber S 450.
Agora é só substituir 101 mais 999 vezes 450 dividido por 2. Esse 450 deu 1.100 vezes 450 divididos por 2. Como 1.100 e 450 são pares, você poderia simplificar ou 1.100 por 2 ou o 450. Ou então nem simplificar. Calcular 1.100 vezes 450 e depois dividido por 2. Fica a critério de vocês. Eu vou simplificar esse aqui, porque quanto menor valores trabalhados, menor a minha chance de erro. Somando, multiplicando isso aqui, que eu errei, vai dar 247.500. Então, tá resolvido aí mais um exemplo. Agora o problema 5. É 5 não. É o problema 6. Ou é o 5? Me perdi. Não, é o 5 mesmo. A soma dos 20 primeiros termos dessa PA é... Então, se eu quero S20, eu preciso do A20. Eu preciso do A20. Então, primeiro, minha razão, menos 6, lembra? Posterior menos o anterior. Então, minha razão deu 4. Agora, vamos lá para o A20. A20 é igual a A1 mais 19R. A20 igual a menos 10 mais 19 vezes 4. Menos 10 mais 76, A20 deu 66. Agora é só eu jogar na fórmula. S20 igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. S20 igual a 56 vezes 20 dividido por 2. 56 vezes 10, 560. Está aí resolvido o nosso problema. Próximo problema. A soma dos 40 primeiros números naturais é igual a... Nesse caso aqui, eu nem preciso calcular, tá? O A40, porque o A40 já está calculado. Qual é a minha razão? Minha razão é 1. Então, eu sei que o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o A4 é 4, o A5 é 5. Então, porque a razão é 1, não está tendo uma variação, né? Está variando de 1 em 1. Logo, meu A40 eu não preciso nem calcular. Ele vai ser 40. Agora, é só jogar na fórmula. S40 igual a 1 mais 40 vezes, eu quero a soma dos 40, né? Vezes 40 dividido por 2, que vai dar 41 vezes 40 dividido por 2, simplificando, 41 vezes 20, S40, 820. 7. Calcule a soma dos 25 termos iniciais da PA 1, 7, 13. Então, se eu quero a soma dos 25 termos, eu preciso do A25, porque eu estou querendo o S25. Então, vamos lá. Quem é meu A1? 1. Quem é meu R? 6, porque minha PA está andando de 6 em 6. Então, se eu quero o A25, vai ser A1 mais 24R. A25 igual a 1 mais 24 vezes 6. A25 igual a 1 mais 144. A25 igual a 145. Agora vamos para o S25. S25 igual a 1 mais 145 vezes 25 dividido por 2. S25 igual a 146 vezes 25 dividido por 2. Simplificando aqui, vai dar 73 vezes 25
S25 será 1000. O problema. Num programa de condicionamento físico, uma pessoa começa correndo 300 metros, logo, ó, A1, 300. Depois passa para 400, depois passa para 500. Então, já descobrimos quem é A1 e quem é R, porque de 300 para 400 para 500. Sem minha razão. Agora, o que ele está falando? Quando na letra A ele fala quantos metros ele percorreu no 10º dia. Eu quero saber o quê? A 10. Então, a 10 igual a 1 mais 9R. Então, vamos lá. A 10 igual a 300 mais 9 vezes 100. A 10 igual a 300 mais 900. Então, a 10 é igual a 1.200 metros. Já está respondido a letra A. A letra B, o que ele pergunta na letra B? Qual é o total de metros percorridos para essa pessoa nos 10 dias? Falou em total, você pensa na soma dos termos. Então, eu quero saber o S10, que eu quero saber a soma nesses 10 dias. Então, S10 igual a 1 mais a 10, né? 1.200 vezes 10, que é o N, sobre 2. S10 igual a 1.500 vezes 10 dividido por 2. Se eu simplificar aqui, vai ficar 750 vezes 10. Então, nos 10 dias, ele percorreu 7.500 metros. O exemplo 9 está muito parecido com o exemplo que a gente usou anteriormente. Ele não deu, estou procurando aqui o exemplo 9, tá? Liga não. Ele não deu a quantidade, qual é a soma. O que ele falou no 9? Calcule a soma dos termos da PA finita. Mas agora calcular quantos termos? Não sei. A gente vai descobrir quantos termos tem essa PA finita. Eu só sei de uma coisa, que o A1 é 5, o R é 3 e meu AN é 122. Então, através disso aqui, eu vou descobrir quantos termos eu quero somar. Quando ele não fala quantos termos, ele quer S20, se ele quer S40, se ele quer S50, primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir quantos termos tem a PA. Depois que eu descobrir quantos termos tem a PA, aí o resto é só depois aplicar na fórmula da soma. Então, AN, 122. A1, 5. N menos 1 vezes 3. 122 igual a 5 mais 3N menos 3. Letra para um lado, número para o outro. Menos 3N igual a 5 menos 3 menos 122. Menos 3N igual a menos 120. 3N igual a 120. N, 120 dividido por 3 igual a 40. Então, eu sei o quê? Que eu quero calcular o S40. Agora acabou, é só jogar na fórmula. S40 igual a 1 mais 122 vezes 40 dividido por 2. S40, 127 vezes 40 dividido por 2. Simplificando, vai dar 127 vezes 20, que no total vai dar, perdi aqui meu resultado, 2.540. Problema 10 é a mesmíssima coisa. Ele te deu uma PA e quer saber a soma dos termos dessa PA. Então, ele começou com menos 16, menos 14, menos 12. Essa PA é uma PA crescente. Saiu do número negativo, está indo para o número positivo. Então, se você, por acaso, errou na razão, tá? Botou razão negativa, você falou assim, não, a professora falou que toda vez que eu tenho uma PA crescente, minha razão tem que ser positiva. Então, na hora de diminuir positivo com negativo, ou negativo com negativo, você pode errar. Porém, lembra disso, se é uma PA, ela é crescente, minha razão tem que ser positiva. Tanto que a gente calculou aqui, a razão deu 2. Calcular a soma de quantos termos? Não sei, ele falou para calcular a soma dos termos dessa PA. Então, se eu não sei quantos termos eu vou calcular, primeira coisa que eu tenho que fazer, achar
Achar o AN não, achar o número de termos. O AN está ali, o AN é o último, ó. O AN é meu último terminho. Então vamos lá, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. 84 igual a menos 16 mais N menos 1 vezes 2. 84 igual a menos 16 mais 2N menos 2. Menos 2N igual a menos 16 menos 2 menos 84. Logo, isso aqui vai dar menos 102. Multiplicando por menos 1, 2N igual a 102. N igual a 102 dividido por 2. Então, eu quero achar o quê? Quantos termos tem essa PA? 51. Então, se eu quero totalizar a soma dessa PA, vai ser S51. S51 igual a 1 mais a N vezes 51, tudo isso divididos por 2. Então, vai dar S51 igual a 68 vezes 51 dividido por 2. Simplificando 68 por 2, vai dar 34. 34 vezes 51, resolvendo isso, 1734. Então, a gente já resolveu todos os nossos exemplos. Caso tenha dúvida, me avisa, por favor. E depois que a gente já fez isso, a gente vai fazer um repasso geral, tá? De PA. Até breve.